doutor Zé Eduardo falou em motivação política, Zé. Qual que é a motivação política máxima? A última é domínio de território para exercício soberano do poder. Quem é soberano no Complexo do Alemão? O Estado brasileiro? O senhor Lula da Silva? É que, obviamente, o doutor Zé Eduardo, como progressista, ele está acostumado a usar a norma para empurrar a história na direção que ele quer. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí. Cardoso classificar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas é uma solução? Boa noite, Juliana. Boa noite, Caio. Está sendo muito colocado isso, agora não está sendo discutido como se deve. Em primeiro lugar, essa não é uma questão de opinião e muda de acordo com a opinião o conceito. Isso está na lei. A lei que rege sobre o terrorismo é a Lei 13.260 de 2016, que define o que é terrorismo. E a Lei 12.850 define o que é organização criminosa. Há um claro divisor de águas na lei. A organização criminosa costuma atuar para obter vantagens econômicas e o terrorismo para obter algum resultado no plano da política, da ideologia ou de situações congêneres. Essa é a distinção. Bem, qual é a vantagem que teria de chamar terrorismo de organização criminosa terrorista? Nós temos que olhar a lei para ver se tem vantagem. E aí que eu me espanto. Tirando a nomenclatura, que vantagem teria? Olho a lei de terrorismo e vejo que ela tem algumas diferenças, porque, vejam, a lei de organização criminosa se aplica às organizações terroristas. As organizações terroristas têm um plus. Qual é esse mais? Qual é esse plus? A primeira delas está previsto no artigo 11 da Lei 13.260, no artigo 10, que diz o seguinte, diz que os atos preparatórios já podem ser investigados e punidos, coisa que não existe em outros delitos, porque ato preparatório pelo Código Penal não pode ser punido. Claro, no terrorismo pode. Esta foi a grande mudança da lei pelo terrorismo e foi esta, inclusive, a razão prática pela qual se criou essa situação. Atos preparatórios podem ser investigados e punidos, coisa que nos outros crimes não. Isso teria alguma vantagem de se aplicar para a organização criminosa? Nenhuma, porque a organização criminosa já está cometendo crime de forma contínua. Ela é organização criminosa quando comete crimes, quando ela já passou da fase preparatória. Então, isso não teria nenhum sentido aplicar-se. Mas aqueles que defendem isso esqueceram de ler a lei. Por quê? Porque o artigo 11 da Lei 13.260 diz que todos os atos de terrorismo têm que ser investigados pela Polícia Federal. Então, quem defende a inclusão da organização criminosa nesta lei vai tirar todas as competências das polícias estaduais para analisar, investigar e apurar delitos praticados por organizações criminosas. Ou seja, percebam como não tem muito sentido, mas há um sentido subjacente. E aqui eu quero deixar claro. Possivelmente enquadramento como terrorismo permita situações de investimento armado ou entradas em países de potências estrangeiras, sem convênios. Claro, porque para a organização criminosa há convênios. Para terrorismo, algumas potências acham que têm direito de intervir diretamente e aplicar sanções. Se o Brasil cair nesta catalogação das organizações criminosas, nós estamos dando margem a que potências estrangeiras como Estados Unidos da América venham a aplicar medidas contra nós, contra a nossa soberania. Com organização criminosa, não, nós podemos fazer os pactos, mas com terrorismo poderá haver isso. E não é à toa que muitos do que defendem a bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista estão defendendo claramente que seja enquadrada a organização criminosa como terrorismo, permitindo, portanto, que a soberania brasileira possa ser invadida com mais facilidade. Coppola, bem-vindo, mesmo tempo para você. Essa mudança de classificação é solução? Olá, Ju. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Ela não é a solução, mas ela é parte da solução. Tanto que todos os governadores de direita eficazes no combate ao crime, na redução dos índices de criminalidade, são favoráveis a essa medida, com destaque para o governo de São Paulo, que hoje tem o menor índice de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes, está abaixo de 6 a cada 100 mil. Isso é um resultado melhor do que todas as capitais do Brasil, quando a gente considera a cidade,
quando a gente considera o Estado a mesma coisa, inclusive superando com uma larga distância grande parte das cidades americanas. Coincidentemente, nos Estados Unidos, das 20 cidades mais violentas, 19 são administradas pela esquerda. E um levantamento recentemente publicado pela Gazeta do Povo, com base em informações do Atlas da Violência, colhidos pelo IPEA ao longo de 20 anos, demonstram que a cada ano que um Estado foi governado por um político de esquerda, o número de mortes violentas intencionais cresceu 1,6%. Quando era um governador de direita, esse número reduziu 0,15%. Isso é uma constatação estatística, uma média ao longo de 20 anos. Isso posto, a argumentação do Dr. Zé Eduardo tem uma fragilidade, que é a seguinte: a lei brasileira está defasada. Ela está defasada em relação à definição dos Estados Unidos, da Europa e da ONU. Eu vou pegar só a da ONU para ser um pouquinho mais democrático. Diz o seguinte: qualquer ato destinado a causar a morte de civis, quando o propósito de tal ato for intimidar a população ou obrigar um governo a praticar ou abster-se de praticar ato, é terrorismo. Por essa definição óbvia, ações de terror, como as do Comando Vermelho, são terrorismo. Portanto, não é a lei que determina o que é terrorismo, é sim a experiência social. É que, obviamente, o Dr. Zé Eduardo, como progressista, ele está acostumado a usar a norma para empurrar a história na direção que ele quer. Mas eu, como conservador, eu observo a realidade e adequo a norma ao que eu estou observando. E quando você vê o Rio de Janeiro usando drones com explosivos, com fuzis, as pessoas vestidas paramentadas como militares, fica evidente que aquilo não se trata de uma organização criminosa, mas de uma organização terrorista. Até porque o Dr. Zé Eduardo falou em motivação política, Zé. Qual que é a motivação política máxima? A última. É domínio de território para exercício soberano do poder. Quem é soberano no Complexo do Alemão? O Estado brasileiro? O senhor Lula da Silva? Ou um daqueles traficantes, narcoterroristas? É evidente que é. O Estado não chega. Da barricada para frente, a gente está falando de 9 milhões de metros quadrados. Segundo o Datafolha, 28 milhões de brasileiros vivem sob comando do crime. Isso é um problema de soberania. Portanto, é óbvio que essas organizações são organizações terroristas. Acontece que não apenas a legislação brasileira é mais severa, como também a internacional, e a tendência, quando você muda a classificação dessas pessoas, é que o combate, a neutralização dessas ameaças realmente fiquem muito mais rigorosas. Por algum motivo, isso não interessa à esquerda, mas eu não faço a menor ideia por quê. Cardoso, segurança pública vai ditar o rumo das eleições? Eu acredito que sim. Essa operação do Rio de Janeiro é um marco, porque muitos fatos vão ser ainda revelados. Vamos aguardar os próximos dias para nós vermos as barbaridades que lá ocorreram e já estão sendo noticiadas pela imprensa. Agora, obviamente, existe percepção, teoria, análise de segurança pública para combater a organização criminosa. Você combate a organização criminosa cercando-a financeiramente, cercando os seus braços. E quando eu vou ocupar um território, isso não é essencial para combater, muitas vezes, uma organização criminosa, porque algumas são difusas, outras ocupam. Então vamos ocupar o território? Vamos. Eu tenho que fazer de uma forma que eu não comprometa a vida de pessoas, de cidadãos, não paralise serviços públicos essenciais. Ou seja, eu tenho que fazer de uma forma planejada, estruturada, que não vire uma matança. Não é correto isso, está errado. As pessoas que moram ali no Alemão, alguns são traficantes, outros não são, e todos vão pagar por isso. Por quê? Por que vão pagar? Não tem por que pagar com a sua vida, com seus filhos, está errado. Eu não posso colocar em risco a cidade, eu não posso colocar em risco a vida de pessoas inocentes. E mais, tem traficantes segurando? Muito bem, então vai encontrar um jeito de poder enfrentá-los de uma forma mais sadia, sem colocar em risco as pessoas, e não atirando discriminadamente, como aconteceu no Rio. Está errado. Será que não é possível ver isso? Não é possível? Foram 120 pessoas mortas, alguns policiais, 4 policiais, e todos eram criminosos que morreram. Eu estou pré-julgando que todos eram criminosos, que todos estavam com armas na mão. Está errado. Eu não posso fazer. Eu tenho que prender a pessoa o melhor e o mais saudavelmente possível. Se ela resistir, eu tenho que trocar tiro, sem sombra de dúvida. Mas tenho que reduzir o risco. Essa operação não reduziu o risco. Ela maximizou o risco. Ela colocou em risco as pessoas que moravam lá, colocou em risco a cidade do Rio de Janeiro. Por que não se fez como se fez no passado com as UPPs? Essa resposta não foi dada.
Por que não se fez? Ah, porque eu queria matar as pessoas, é isso? Eu queria enfrentá-las de peito aberto, colocando em risco os que não eram traficantes? Será que quem mora no Alemão é só traficante, é isso? Quem mora na Penha é só traficante? Não tem trabalhador que mora lá, não tem dona de casa, não tem criança, não tem adolescentes dando escola? Mesmo que eu tivesse uma postura de matar bandido, o que é ilegal, e eu defendo o Estado de Direito, eu estou colocando em risco outras pessoas. Eu não posso fazer isso, isso é uma selvageria. A Operação Carbono Oculto, ela mostra como que o combate ela é muito mais danosa para as organizações criminosas do que aquela que foi feita no Rio de Janeiro. Parabéns à Polícia do Estado de São Paulo, parabéns à Polícia Federal, que harmonicamente se juntaram. Não pode o governador pedir blindados emprestados. Francamente, a Constituição não permite isso, isso é um absurdo. Ele também não se trata que não pediu colaboração nenhuma, teve troca de inteligência e com um planejamento já feito. E quando a Polícia Federal viu o planejamento, falou, isso é um absurdo, não vou aceitar. Claro, é assim que se faz quem tem consequência. Infelizmente, alguma razão impulsionou o governador Cláudio Castro a fazer essa barbaridade. O que foi? A história revelará. Claro, vamos aguardar os acontecimentos para ver exatamente o que vai acontecer com aquela área, o que vai acontecer com toda a situação que envolve efetivamente essa terrível operação. Coppola, segurança pública é tema crucial, vai ditar o rumo das eleições? Tomara que sim. Mas, antes de mais nada, só fazer um breve esclarecimento aqui ao espectador. Manchetes da CNN. Operação contra o PCC, investigação em São Paulo, iniciou com inteligência em 2023. Na época, o Ministério Público de São Paulo solicitou ao Centro de Inteligência da Polícia Militar de São Paulo um levantamento de possíveis postos de combustíveis, etc, etc. Outra manchete. Veja como funcionava o esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis. Operação deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo revela lucros bilionários com fraudes. Outra. PCC, Faria Lima e combustíveis. O que sabemos sobre 3 operações de hoje? Apesar de terem o mesmo foco, a Quasar e a Tanque são da Polícia Federal, já a Operação Carbono Oculto é uma força-tarefa do Ministério Público de São Paulo. E o senhor Lula da Silva, que não se dignou a honrar a memória de 4 policiais mortos em serviço combatendo o narcoterrorismo, fez questão de trazer para si todos os louros dessa operação. Agora, falando sobre a segurança, ditando os rumos da eleição, basta ver, o cidadão vai ver o que está acontecendo nos estados que estão reduzindo os índices de crime para coisa de 10% do que eram há 7 anos. Goiás é um exemplo disso. Os crimes patrimoniais despencaram 90%. Em alguns casos, acho que o de latrocínio, 98%. Roubo de carga, 95%. Aqui em São Paulo, há uma queda histórica de mortes violentas intencionais. Da mesma forma, outro estado que está dando exemplo é Santa Catarina. Todos os crimes patrimoniais, roubo, furto, estelionato, são lugares, Santa Catarina, Goiás, Goiânia, Florianópolis, enfim, você consegue sair na rua com o celular na mão. Agora, onde a esquerda domina, é o oposto. Veja que das 10 cidades mais violentas, todas elas estão no Nordeste, em ricões dominados pela esquerda. Olha o caso da Bahia, que era um estado seguro, até que em 2007 a chaga do lulopetismo começa a fazer uma escala nas mortes. Lá não existe mais soberania do Estado, tem lugar que a polícia nem pisa. Inclusive, se não me engano, 6 das 10 regiões mais violentas do Brasil estão hoje na Bahia. Imagina, um estado lindo desses, no Ceará, o Comando Vermelho é tão soberano sobre o território que começou a expulsar as pessoas. E o governo oferece transporte para que as pessoas saiam da região. Isso foi relatado aqui pelo ex-comandante do BOPE em entrevista à CNN e vários outros canais. É um absurdo. Então, é óbvio, as pessoas estão conseguindo identificar quem são as autoridades públicas e quem é o espectro político que responde a essa que é a maior preocupação do brasileiro hoje, que é a segurança pública. Coppola, PEC da segurança, aquela que ainda está tramitando, teve um texto inicial enviado pelo governo, ela ameaça realmente a autonomia dos estados? Se não ameaçasse, Juliana, os governadores que estão aí envolvidos mais ativamente no combate ao crime não denunciariam essa perda de autonomia. Você tem os governadores responsáveis pelos melhores índices de segurança pública do Brasil falando que essa PEC é uma tragédia. O governador Cláudio Castro, talvez até
por um entendimento político de que Inês é morta, já fala, olha, pelo menos vamos aprovar um destaque garantindo a autonomia. Por quê? Imagina centralizar os esforços de segurança num governo cujo ministro da Justiça celebra a soltura de metade dos presos detidos em flagrante pela polícia. Imagina centralizar a segurança num governo cujo partido transita livremente por morros e comunidades dominadas pelas facções criminosas. Imagina centralizar aí todas as questões e as diretrizes de segurança pública num governo que se recusa a fornecer blindados ao estado do Rio de Janeiro, cuja Polícia Federal se recusou a colaborar com a Operação Contenção e liderado por um presidente da República que diz que traficantes são vítimas dos usuários e que para combater o narcotráfico a gente tinha que combater os viciados. Vejam só o estado das coisas. É óbvio que essas pessoas não têm que cuidar da segurança pública, especialmente quando nós consideramos que a parte que cabe ao governo federal, que é o quê? A guarda das nossas fronteiras, por onde entram os fuzis, por onde entram as drogas, não está sendo cumprida. Então, para que a gente vai dar mais atribuição para quem é flagrantemente incompetente? O texto, a gente lembra, já passou por alterações, está nas mãos do União Brasil, inclusive Mendonça Filho. Cardoso, a PEC da segurança, ela ameaça a autonomia dos estados? Claro que não. Mas antes, alguns esclarecimentos. Eu não empurro norma nenhuma, não. Eu defendo o Estado de Direito, defendo a lei. Tem gente que não defende. Tem gente que prefere só defender a lei quando tem algum amigo seu atingido. Aí defende garantia. Quando não, a lei, ora a lei. Né? Lembrando a frase de Getúlio Vargas. Bem, a lei é clara no Brasil quando define terrorismo e define organização criminosa. E quando eu pergunto qual é a vantagem consequencial, concreta, de colocar as organizações criminosas de narcotráficos no terrorismo, o que dizem? Nada. É retórico. Não tem nenhuma consequência. Qual é a consequência prática? Vai aumentar a pena? Não. Vai aumentar a persecução penal? Não. Vai poder investigar na fase de planejamento? Não, porque a organização criminosa já é organização criminosa. Qual é a consequência? É abrir as portas para que as potências estrangeiras possam violentar nossa soberania. É isso. Por isso que os Estados Unidos defende. Por isso que os defensores, daqueles que andam com a bandeira dos Estados Unidos aplaudindo o Trump, defendem. Vamos ficar alertas com isso. Nós temos convênios para combater organizações criminosas. Organização criminosa é organização criminosa. Terrorismo é outra coisa. Querem confundir por quê? Tá bom, me apresente uma razão concreta. O que vai melhorar o ataque no Brasil disto? Ninguém dá nenhuma posição concreta. Nada, silêncio. Por quê? Porque não tem. Basta ler a lei. Convido os telespectadores a lerem a Lei 13.260 e lerem a Lei de Organização Criminosa. Não tem nada, absolutamente nada. O que eles querem é abrir as portas para que Donald Trump aponte seus canhões para o Brasil, como defendeu o filho de Jair Bolsonaro, o senador, não é verdade? Não defendeu ou será que eu estou iludido? Bem, diante disso, não ofere autonomia nenhuma, respondendo concretamente, Juliana, nenhuma. Aliás, é integração, não é filha de autonomia. E tem gente que confunde Estado com governo. Essa mudança constitucional é para o Estado. Amanhã depois pode ser um governo de direita, pode ser um governo conservador. Nós não podemos confundir. Ela é boa para o Estado brasileiro e não tem a ver com governos. Quando se mexe com Constituição, se mexe com o Estado, e não, independentemente de quem governa naquele momento histórico. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o Poder Legislativo, o Judiciário e o Executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente
necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.